terrorismo. No sul, na fronteira, no lado norte de Cabul, e ao sul do país, na cidade de Kandahar, também estão havendo bombardeios. Já foi confirmada agora há pouco a destruição, pelo menos parcial, do aeroporto de Kandahar. Lá fica uma base militar importante e também uma base dos talibãs que fica lá em Kandahar. Nós vamos agora saber mais informações de Washington com o correspondente da Rede Globo, Luiz Fernando Silva Pinto. Luiz Fernando. Ana Paula, o presidente Bush nesse momento está no ar falando para o país, anunciando a ação militar contra, por enquanto, 2 alvos, como você acabou de dizer, no Afeganistão, Cabul e Kandahar. Ele disse que esse é o início de uma ação que não vai ser curta e que vai ser intensa. Ao mesmo tempo, ele anunciou que, enquanto os Estados Unidos agem militarmente contra alvos no Afeganistão, ajuda humanitária vai ser enviada para a população do Afeganistão, que está começando a ter indícios de fome com a chegada do inverno no Afeganistão. Os detalhes da militar ainda são poucos. O que se acredita é que mísseis cruise, tanto disparados por navios, quanto disparados a partir de aviões, tenham sido os responsáveis pelos ataques em Cabul e Kandahar. Esses mísseis, principalmente os disparados por aviões, têm uma capacidade, uma potência muito grande, e os alvos principais em Kandahar seriam não só os alvos militares, as baterias antiaéreas, mas também os centros de geração de energia elétrica, que são importantes em Kandahar, e os centros de operação do Talibã. Ana Paula. E aqui nós vamos continuar, então, vendo imagens ao vivo do pronunciamento do presidente George W. Bush na Casa Branca. Ele fala aí sobre os ataques. Far from home and by their proud and worried families. Estamos vendo aí o presidente confirmando, então, os ataques terroristas, confirmando os ataques em retaliação aos ataques terroristas. Ana Paula, um dos pontos que o presidente Bush fez questão de fazer no momento, depois em que ele anunciou os ataques, foi de que essa é uma ação contra terroristas que atacaram os Estados Unidos, que essa não é uma ação contra a religião muçulmana, que é uma religião que ele define como trazendo conforto e direção a mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. Aí a gente confirma que já foram bombardeados Cabul e Kandahar. Cabul, a capital do Afeganistão, foi bombardeada ao norte da fronteira, e Kandahar, onde fica um aeroporto militar importante, também foi bombardeada e já foi confirmada a destruição, pelo menos parcial, desse aeroporto. Nós vamos voltar a qualquer momento com outras informações na nossa programação. Voltamos a falar dos ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão. O presidente George W. Bush confirmou agora há pouco que os ataques à capital Cabul e à cidade de Kandahar, ao sul do Afeganistão, foram feitos com a ajuda de tropas britânicas. Canadá, Austrália, Alemanha e França também ofereceram tropas. Segundo o presidente, cerca de 40 países estão apoiando essa ação. Em pronunciamento agora há pouco, o presidente disse ainda que respeita o 1 bilhão de muçulmanos do mundo, mas que essa guerra é contra o terror, é contra os terrorismos. Ele disse que vai continuar mandando ajuda humanitária e que vai minar a logística afegã, as comunicações e as bases militares. O presidente lembrou ainda que várias exigências feitas à milícia talibã, que controla 90% do território afegão, não foram atendidas. Ele encerrou o pronunciamento dizendo que a paz e a liberdade vão vencer. Os alvos militares no Afeganistão já haviam sido definidos há cerca de 2 semanas. E hoje, desde cedo, havia fortes rumores de que os bombardeios iriam começar. Começaram há cerca de 1 hora no Afeganistão, nessas 2 cidades, na capital Cabul e em Kandahar, que fica ao sul do país. Logo que foram noticiadas as primeiras explosões ao norte de Cabul, o Pentágono, de início, disse que não poderia confirmar nem negar se já havia começado uma ação militar dos Estados Unidos contra o Afeganistão. Pouco tempo depois, o Pentágono confirmou o início dos ataques e chamou a guerra de uma guerra contra o terrorismo. Kandahar, ao sul de Cabul, tem um aeroporto militar, um importante aeroporto militar, que já foi bombardeado.
há informações de que esse aeroporto foi pelo menos parcialmente destruído. Ainda não se sabe o estrago desses ataques americanos na capital do Afeganistão, em Cabul. Esses ataques dos Estados Unidos acontecem 26 dias depois dos ataques terroristas a Nova York e a Washington. As duas torres do World Trade Center foram atingidas, o Pentágono também foi atingido. E você vê agora imagens... Não, perdão. Bem, temos agora então imagens da rede de televisão CNN. Essa imagem aí com fundo verde mostra os clarões que foram vistos em Cabul hoje, já à noite em Cabul. E nós temos informações de que parece que mísseis Scud foram usados nesse ataque. Ainda não temos a confirmação de que armas foram usadas nesse ataque dos Estados Unidos ao Afeganistão. Lembrando que no dia 11 de setembro foram 4 aviões sequestrados nos Estados Unidos. 2 atingiram as torres do World Trade Center, que acabaram caindo depois. Um outro avião sequestrado atingiu o Pentágono e um terceiro avião foi sequestrado, mas caiu na Pensilvânia. Os passageiros e a tripulação brigaram com os terroristas e o avião acabou caindo na Pensilvânia. Esses ataques foram no dia 11 de setembro e agora, 26 dias depois, acontece essa repressão dos Estados Unidos, essa represália dos Estados Unidos, depois de muita negociação diplomática. Vários países árabes já abriram o seu espaço aéreo para as manobras militares dos Estados Unidos. O próprio Paquistão, que sempre foi um aliado do Afeganistão, concordou em ajudar os Estados Unidos nessa ofensiva contra o terrorismo, apesar de boa parte da população do Paquistão ser contra o apoio aos Estados Unidos. Os americanos dizem que tem provas do envolvimento de Osama Bin Laden nos ataques. Osama Bin Laden é um terrorista saudita que vive no Afeganistão sob a proteção da milícia talibã. O presidente George Bush falou agora há pouco, dizendo que essa é uma guerra contra o terrorismo e não contra o povo afegão. O Pentágono confirmou essa guerra. Foram vistos 3 fortes clarões ao norte de Cabul, que é a capital do Afeganistão. Então, pouco tempo depois, o Pentágono confirmou os ataques e o presidente George Bush fez um pronunciamento dizendo que são ataques feitos com apoio das forças britânicas e que os ataques começaram depois de longas negociações para que Osama Bin Laden fosse entregue pela milícia talibã. Essas negociações duraram desde o dia 11 de setembro, quando foram feitos os ataques com 4 aviões, e os bombardeios começaram hoje. Sabe-se também que em Kandahar há bases da milícia talibã. Ainda não se sabe exatamente se essas bases também foram bombardeadas. Só se tem a confirmação de que o aeroporto militar de Cabul foi bombardeado e está pelo menos parcialmente destruído. Os ataques também foram feitos em Cabul, que é a capital do Afeganistão. Não se sabe onde está Osama Bin Laden. Ele teria fugido para as montanhas do Afeganistão a cavalo, depois de um pequeno pronunciamento para alguns seguidores da milícia talibã. Os talibãs primeiro disseram que não sabiam onde estava Osama Bin Laden, depois confirmaram que ele está em território afegão e está sob a proteção do governo talibã. Por isso, agora começaram os bombardeios comandados pelos Estados Unidos e com apoio das forças britânicas também. Segundo o presidente George W. Bush, Canadá, Austrália, Alemanha e França também ofereceram tropas para esse ataque. Várias tropas já estão posicionadas no Oriente Médio, perto do Afeganistão. Segundo o presidente, cerca de 40 países apoiam esse ataque dos Estados Unidos. Você vê aí as imagens. Dois aviões lançaram bombas na cidade de Jalalabad, que é uma cidade que fica bem na fronteira com o Paquistão. Essa cidade também foi bombardeada, segundo a CNN. As transmissões da rádio oficial do Talibã foram interrompidas por causa dos bombardeios. O ex-presidente do Afeganistão, deposto, disse que está muito triste, declarou a uma agência de notícias que está triste com esses ataques, que começaram agora à noite no Afeganistão, cerca de 2h15 da tarde, no horário de Brasília. Confirmando, então, outras agências de notícia confirmando que a cidade de Jalalabad, que fica quase na fronteira com o Paquistão, no Afeganistão, também está sendo atacada pelos Estados Unidos. Portanto, 3 cidades já atacadas. Vamos lembrar agora, então, o pronunciamento do presidente George Bush. Against Al-Qaeda terrorist training camps
and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are O presidente designed George to Bush, que disrupt falou the hoje use of mais cedo Afghanistan sobre os ataques as a ao terrorist base Afeganistão. of operations. Ele confirmou que os ataques foram feitos com o apoio das forças britânicas e que respeita 1 bilhão de We're muçulmanos no joined in mundo. this operation by our staunch friend, Mas- Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. Bom, mas disse que essa é uma guerra contra o terrorismo que foi tomada depois que os afegãos se recusaram a entregar Osama Bin Laden. E o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, confirmou agora há pouco que forças inglesas estão envolvidas nos ataques ao Afeganistão, às 3 cidades do Afeganistão. I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Tanto o primeiro-ministro inglês, Tony Blair, acabou de confirmar Hand over leaders of the que Al-Qaeda network. a Inglaterra está apoiando esses ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Você continua revendo aí o pronunciamento do presidente George Bush, onde ele afirmou que vai mandar ajuda humanitária para o Afeganistão e vai minar a logística afegã e também as comunicações e as bases militares do território do Afeganistão. Novamente aí para você as imagens dos clarões que foram vistos inicialmente ao norte de Cabul. Depois se confirmou que Kandahar e Jalalabad, outras 2 cidades do Afeganistão, também foram bombardeadas. Kandahar fica ao sul do país e Jalalabad fica quase na fronteira com o Paquistão e é apontada também como uma cidade onde há terroristas, onde bases terroristas trabalham no sul do Afeganistão. No pronunciamento de mais cedo, o presidente George Bush terminou dizendo que a paz e a liberdade vão vencer. Segundo ele, cerca de 40 países apoiam essa ofensiva, que vem sendo já esperada desde os ataques do dia 11 de setembro. Várias tropas americanas posicionadas no Oriente Médio atacaram. E os estragos foram em 3 cidades do Afeganistão: Cabul, Kandahar e Jalalabad. Você revendo aí as imagens dos clarões que foram vistos no norte do Afeganistão, no norte de Cabul, capital do Afeganistão. E logo depois o Pentágono confirmou que eram ataques e que a guerra contra o terrorismo tinha começado. O primeiro-ministro Tony Blair também confirmou que a Grã-Bretanha está dando apoio aos Estados Unidos nesses ataques, que, segundo o presidente George W. Bush, tiveram ainda o apoio de outros 40 países. Hoje, desde cedo, várias agências de notícias já noticiavam que as tropas americanas estavam prontas para atacar a qualquer momento no Afeganistão. No primeiro momento, o Pentágono disse que não podia confirmar e nem negar que os Estados Unidos já estivessem começando a ofensiva contra o Afeganistão. Poucos minutos depois, o Pentágono confirmou que se tratava do início da guerra contra o terrorismo. Esses ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão estão sendo feitos em alvos que já foram definidos previamente. São alvos onde há bases militares do Afeganistão, na capital Cabul, na cidade de Jalalabad, que fica perto da fronteira com o Paquistão e que é apontada como um lugar de ação dos terroristas, e também na cidade de Kandahar, onde fica um aeroporto militar. Esse aeroporto, já se sabe, foi parcialmente destruído. Há também outras bases militares em Kandahar, no sul do Afeganistão. Ainda não se tem notícias dos outros estragos na capital afegã e nas outras cidades. E nem se tem notícias ainda dos feridos. O presidente George W. Bush lembrou que essa é uma guerra contra o terror e não contra os muçulmanos. Pode ir. Vamos agora até Nova York saber mais informações com o correspondente da Rede Globo, Ednei Silvestre. Ana Paula, sabe-se que Cabul está às escuras depois desse ataque aéreo às instalações militares. Como você disse há pouco, o sistema de radar e o aeroporto de Kandahar estariam destruídos ou semi-destruídos. Várias instalações de defesa aérea bastante atingidas. E o presidente americano, no pronunciamento que fez agora há pouco, chamou o Talibã de fora da lei, né? E disse que não haverá paz no mundo do terror. Ou seja, os ataques, exatamente como havia sido dito no começo, esses ataques são apenas o começo. Deverão durar, esses de hoje, até amanhã da segunda-feira. Em horário local, os ataques começaram às 9h45.
A experiência americana na Guerra do Golfo, com ataques aéreos, seguramente vai ser muito útil. E o apoio da Grã-Bretanha é uma força que os Estados Unidos precisava, além dos 48 países. Alguns falam que foi uma surpresa o ataque hoje. Não deveria ter sido, porque ontem o presidente George Bush fez um pronunciamento em que ele dizia que o tempo está se esgotando, são palavras dele. E na Inglaterra, o primeiro-ministro Tony Blair tinha dito mais ou menos a mesma coisa, que era uma questão de tempo e de uma discussão com os aliados para ver o momento do ataque. Ana Paula. E aqui nós acabamos de receber uma outra notícia de uma agência de notícias dizendo que o chanceler alemão Gerhard Schröder apoiou sem reservas os ataques militares dos Estados Unidos contra o Afeganistão. O chanceler se pronunciou hoje, agora há pouco, em comunicado oficial à imprensa. Foi divulgado esse comunicado minutos depois do ataque e Gerhard Schröder disse que já tinha sido avisado por telefone pelo presidente George W. Bush sobre os ataques, antes até dos ataques terem começado. E que o presidente americano reiterou o agradecimento e a solidariedade mostrada pela Alemanha. Isso, informação da agência de notícias F, dizendo que o chanceler alemão Gerhard Schröder apoia sem reservas os ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão, que começaram há cerca de 1 hora e 15 minutos. 3 cidades do Afeganistão já foram bombardeadas: Kandahar, ao sul do Afeganistão, Jalalabad, que fica perto da fronteira com o Paquistão, e a capital, Cabul. Essas são novamente imagens dos clarões que foram vistos ao norte do Cabul e que foram os indícios do começo do bombardeio, inicialmente não negado e nem confirmado pela Casa Branca. Os Estados Unidos despacharam 4 porta-aviões para a região e podem ter acertado as 3 cidades afegãs usando mísseis de longa distância. Dessa forma, não teriam que arriscar seus caças diante das baterias antiaéreas do Afeganistão, pelo menos nesse primeiro momento dos ataques. Há informações também de que já há tropas de espiões por terra no Afeganistão. O armamento mais poderoso nas mãos do governo talibã é um lote de lançadores de mísseis. E esses lançadores já foram utilizados pelos talibãs para derrubar helicópteros e aviões soviéticos durante a guerra com a União Soviética. Portanto, são os helicópteros e lançadores de mísseis Stinger que estão nas mãos dos afegãos e que podem ser usados, já foram usados contra a União Soviética e podem ser usados também contra os Estados Unidos. Vamos voltar agora a Nova York com o correspondente da Rede Globo, Ednei Silvestre. Ednei, como é que está sendo a reação aí em Nova York a esse começo dos ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão? Ana Paula, mais do que tudo, todo mundo quer se informar, todo mundo quer saber exatamente o que está acontecendo. Além de Cabul estar sem eletricidade, além do corte dos telefones, o que se fala também é que houve uma série de ataques a campos de treinamento de Osama Bin Laden, o que nesse momento ainda falta ser confirmado. Aí, o interesse do povo americano é saber o que está acontecendo lá e saber o que pode haver aqui como retaliação, porque a própria CIA, há alguns dias no Congresso, disse que os americanos deveriam se preparar, porque do momento em que os terroristas começassem a ser atacados, eles poderiam, em atos de desespero, retaliar fortemente. Não deve haver pânico, mas é preciso saber que os Estados Unidos correm risco de novos atentados. Carnaval. Em Nova York ainda estão sendo retirados escombros dos 2 edifícios do World Trade Center que desabaram depois que foram atingidos por 2 aviões sequestrados por terroristas. Cerca de 6 mil americanos morreram, pelo menos nos dados até agora, morreram nos ataques a Nova York e também a Washington. O prédio do Pentágono foi parcialmente destruído. Em outra cidade, na Pensilvânia, um avião que também havia sido sequestrado por terroristas caiu sem atingir nenhum alvo. Por conta desses ataques do dia 11 de setembro, seguiram-se intensas negociações dos Estados Unidos com outros países árabes para conseguir apoio para uma retaliação. A retaliação seria contra o Afeganistão, que abriga o terrorista Osama Bin Laden, que é o principal suspeito dos ataques. Os Estados Unidos dizem ter provas da participação de Osama Bin Laden e dizem que vários terroristas que participaram dos ataques haviam tido contato com Osama Bin Laden ou com membros da milícia terrorista de Osama Bin Laden. Novamente as imagens aí do norte do Afeganistão. Imagens do norte de Cabul, que é a capital, que fica também ao norte do país. Foram explosões que foram vistas há cerca de 1 hora e 15.
e que foram então o começo dos ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão. E o presidente George W. Bush telefonou para o presidente russo Vladimir Putin para informar pessoalmente sobre o início dos ataques. Fontes do Kremlin dizem que os ataques contra os terroristas então foram informados por telefone pelo presidente George Bush ao presidente Vladimir Putin. Os ataques começaram há cerca de 1h15 e até agora já se tem a confirmação de que atingiram pelo menos 3 cidades do Afeganistão, incluindo a capital Cabul. O primeiro-ministro Tony Blair confirmou que participou desses ataques e deve fazer uma declaração em cerca de 30 minutos na residência oficial de Tony Blair, em Londres. E os Estados Unidos também começaram agora o ataque contra os campos de treinamento do Talibã em Al-Qaeda. Portanto, já 4 cidades bombardeadas no Afeganistão. Na cidade de Al-Qaeda começam os ataques contra campos de treinamento do Talibã. Já são 4 cidades agora bombardeadas pelos Estados Unidos nessa retaliação aos ataques terroristas do dia 11 de setembro em Nova York e em Washington. 26 dias depois dos ataques, começa um bombardeio ao Afeganistão. O presidente George Bush já se pronunciou, confirmando esses ataques, dizendo que não é uma guerra contra os muçulmanos, mas sim uma guerra contra o terrorismo. E que esse ataque é apoiado por cerca de 40 países. Forças britânicas participaram efetivamente do ataque, mas Canadá, Austrália, Alemanha e França também ofereceram tropas para participar desse ataque, segundo o presidente George W. Bush. O presidente confirmou que vai continuar mandando ajuda humanitária para o Afeganistão e que pretende minar a logística, a comunicação e as bases militares afegãs. George Bush disse ainda que esses ataques começaram depois que as exigências dos Estados Unidos não foram atendidas. A milícia talibã, que controla 90% do território afegão, se negou a entregar o terrorista Osama Bin Laden. Primeiro disse que ele estava desaparecido e depois confirmou que ele estava em território afegão, mas que não seria entregue pela milícia talibã. Jalalabad também foi bombardeada. É uma cidade que fica na fronteira com o Paquistão e que também era usada como base para o grupo terrorista de Osama Bin Laden. Essas imagens são verdes porque a câmera usa uma lente especial com infravermelho para poder captar essas imagens dos bombardeios à noite. Nessas imagens verdes, esses clarões mostram exatamente o começo dos bombardeios em Cabul. Esses são os bombardeios que foram feitos em Cabul há cerca de 1h30. Foram comandados pelos Estados Unidos. O aeroporto de Jalalabad também já foi atingido. Você revê aí, então, as imagens dos ataques. Esses clarões mostram os ataques em Cabul. Lembrando que Kandahar, Jalalabad e a cidade de Al-Qaeda também foram bombardeadas. O ataque a Al-Qaeda foi confirmado agora há pouco e nessa cidade ficam os campos de treinamento do Talibã. O Pentágono de início disse que não podia confirmar nem negar que já tivesse começado a ofensiva militar americana contra o Afeganistão, mas agora há pouco confirmou os ataques e o presidente George W. Bush já se pronunciou. O aeroporto militar de Jalalabad foi pelo menos parcialmente destruído. Foi atingido pelas bombas. O primeiro-ministro Tony Blair, que apoiou o ataque, disse que deve se pronunciar dentro de meia hora sobre esses ataques dos Estados Unidos no Afeganistão. E 3 campos de treinamento da organização terrorista Al-Qaeda, que é dirigida por Osama Bin Laden, foram atacados nessa ofensiva. Esses acampamentos tinham sido destruídos por completo, teriam sido destruídos por completo durante os ataques norte-americanos. A informação foi dada pelo chanceler da Aliança do Norte, que é o grupo de oposição ao Talibã, que foi deposto pelo Talibã e que controla pouco mais de 10% do território do Afeganistão e faz oposição ao regime Talibã. E a luta da Aliança do Norte está sendo apoiada pelos Estados Unidos. Os ataques se concentraram em Cabul, Kandahar e Jalalabad. Membros da Aliança do Norte confirmaram que Cabul, Kandahar e Jalalabad foram os lugares
onde os ataques mais se concentraram. Vamos agora saber a repercussão dos ataques na Europa. Informações ao vivo com Marcos Lozecan. Pois é, Ana Paula Araújo, aqui em Londres está se esperando para qualquer momento o depoimento do primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Ele deve falar a qualquer momento, mas já confirmou a participação de tropas americanas e britânicas nesse ataque que vocês estão mostrando aí, que a gente está acompanhando aqui também com muita apreensão. Durante todo o domingo, os americanos deram sinais de que a guerra estava para começar. Logo cedo, o Pentágono chamou de volta a Washington o subsecretário de Defesa, Douglas Feith, que estava no Catar, próximo à região do conflito, juntando apoio. A Aliança do Norte, principal grupo militar de oposição ao Talibã, foi mais direta ainda. O ministro de Relações Exteriores da Aliança, Abdullah, disse que o ataque não seria para breve, sim para muito breve. O ministro também revelou que os americanos haviam solicitado o fechamento do espaço aéreo do extremo norte do Afeganistão, área controlada pela Aliança. O ministro também avisou a população afegã para ficar longe das bases militares do Talibã. Enfim, tudo indicava que esse ataque estava por um fio. Pouco depois, os 1.000 soldados da divisão de montanha do exército americano desembarcaram no Uzbequistão, país vizinho do Afeganistão. Então, tudo estava indicando que esse ataque aconteceria a qualquer momento. E agora, confirmado então, conforme você mesma já falou, Cabul, a capital, teve seu aeroporto atingido, Kandahar, o aeroporto e também instalações de radares, e Jalalabad, onde existem acampamentos de Osama Bin Laden. São acampamentos da Al-Qaeda, aquela organização terrorista que pertence a Osama Bin Laden. O primeiro-ministro Tony Blair confirmou que as tropas britânicas que estão instaladas em navios na região do Mar da Arábia participaram desse ataque, usando mísseis cruise e também aviões que sobrevoaram a região e que participaram desse bombardeio. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ligou para Putin, o presidente da União Soviética, da Rússia, para dizer que aconteceriam esses ataques. Ele avisou que aconteceriam esses ataques, então isso prova que havia já um acerto entre os presidentes, os chefes de Estado da região, e todos estavam cientes de que esse ataque aconteceria a qualquer momento. Agora, Lozecan, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que foi avisado com antecedência pelo presidente George W. Bush desses ataques. Outros líderes europeus também foram avisados com antecedência? O que a gente percebe daqui é que realmente não foi uma ação que simplesmente os americanos decidiram que iam fazer sem que os outros soubessem. A rapidez com que o primeiro-ministro britânico Tony Blair se pronunciou assim que os ataques começaram, já dizendo que era uma ação conjunta, a rapidez com que vieram informações da Rússia, dando conta de que Vladimir Putin também já sabia desses ataques, e todas as alianças que se viu sendo costuradas nos últimos dias aqui na Europa mostram que realmente os Estados Unidos não agiram sozinhos. Eles tiveram o apoio, pelo menos um apoio verbal, apoio político de todos os chefes de Estado aqui da Europa. E o próprio presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse agora há pouco no pronunciamento dele que Canadá, Austrália, Alemanha e França estão participando dessa ação, mesmo que não tenham soldados na região, mesmo que não tenham disparado mísseis também na região, são países que estão dando força direta para esse ataque. E todos os outros países europeus, a União Europeia, a OTAN, já se pronunciaram a favor desse tipo de ação. Então não há dúvida de que todos estão juntos nessa ação antiterrorista. Bom, e nós continuamos recebendo aqui informações sobre os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Aviões dos Estados Unidos, segundo a rádio Voz da América, chegaram hoje ao sul do Uzbequistão, que faz fronteira com o Afeganistão. E esses aviões estariam carregando a primeira tropa de 1.000 soldados para um ataque por terra.
Pelo menos 3 aviões norte-americanos chegaram em aeroportos não identificados a partir de um acordo fechado entre os Estados Unidos e o presidente do Uzbequistão. E mísseis foram lançados de navios britânicos e americanos. Muitos dos mísseis usados no ataque foram lançados de navios britânicos e também de navios americanos. O porta-voz do Pentágono disse que os primeiros alvos da Operação Verdade Duradoura, como está sendo chamada a operação de ataque ao Afeganistão, são campos de treinamento de Osama Bin Laden em Kandahar, Jalalabad e em Cabul, além de bases da defesa aérea afegã. Vamos agora a mais informações de São Paulo com o repórter William Vac. Paula, está muito clara qual é a coreografia, ela foi muito bem encenada e tudo que a gente sabe até agora dos ataques é que eles estão seguindo uma receita já conhecida desde pelo menos 10 dias. Ela começou, em primeiro lugar, com uma estratégia muito clara diplomática americana de forjar uma aliança antiterror internacional que teve como uma das participações decisivas exatamente a entrada da Rússia nisso. Seria impossível aos americanos lançar o tipo de operação que eles começaram a lançar poucos instantes atrás, sem que eles contassem com o acesso aos países da Ásia Central, que são limítrofes ao Afeganistão. E esses países, por sua vez, todos eles ainda fazem parte da área de influência de Moscou. Foi a visita do presidente russo Vladimir Putin à OTAN, mais ou menos uma semana atrás, que deu aos americanos a possibilidade de ter acesso de espaço aéreo irrestrito em primeiro lugar e, o que é mais importante, deu aos americanos a possibilidade de isolar, cercar, fechar completamente o Afeganistão. Outra parte importante dessa coreografia, muito bem encenada pela coligação forjada pelos americanos, foi uma notícia a qual se deu pouca importância, mas trata-se de uma medida tomada 2 dias após os atentados de 11 de setembro. Foi a concordância do governo do Paquistão, que faz limite sul com o Afeganistão, de cortar completamente os suprimentos de combustível para o Talibã. A espera americana, de certa maneira, se explica também por esse fato. Sem ter nenhum acesso a fontes de combustível como óleo diesel, a maquinaria de guerra do Talibã, que, diga-se de passagem, não é das mais sofisticadas, ficou completamente paralisada. 1 mês, mais ou menos, de cerco, de pressão diplomática de um lado, de uma grande coligação antiterror do outro lado e, principalmente, da presença de tropas de elites tanto americanas quanto britânicas, em ações das quais nós ainda não temos muitos detalhes, produziram esse cenário que ficou claro neste fim de semana. O enfraquecimento político do Talibã em relação a outros países islâmicos e, principalmente, um bom ponto de partida militar, uma plataforma militar importante para os americanos lançarem o ataque que eles estão lançando agora. O uso do tipo de armamento que os americanos estão usando, pelas primeiras informações que a gente está acompanhando de redes de TV da CNN, por exemplo, é claro. As principais plataformas de longa distância são as fragatas que lançam os mísseis Tomahawk. São mísseis que são guiados tanto por satélite quanto por instrumentos próprios. Eles têm uma acuracidade, eles são capazes de chegar a um erro de apenas 1 metro do alvo. E, por outro lado, isto é o que torna a ação militar mais fascinante do nosso ponto de vista, é saber exatamente qual foi o reconhecimento e qual foi o papel que essas tropas especiais de elite desempenharam no começo, para justamente marcar os alvos, levar esses mísseis guiados de grande precisão, de distâncias às vezes superiores a 1000 quilômetros. Outro papel importante que os aliados americanos da Europa desempenharam na ofensiva militar que começou há poucos instantes é a infraestrutura eletrônica que foi dada aos americanos, particularmente pelos parceiros alemães. Todos os ataques americanos, nós vimos isso na Guerra da Bósnia, nós vimos isso na Guerra do Golfo, nós vimos isso na Guerra do Kosovo, são coordenados de grande altitude por aviões especiais. Esses aviões foram deslocados de território alemão para o centro da Ásia há menos de 24 horas. Ainda há que assinalar o lançamento de um foguete importante na Califórnia anteontem, com um dos satélites militares mais bem desenvolvidos até agora pelos americanos e que, segundo as informações que se tem, são capazes até de detectar o movimento de pessoas. Resumindo, Ana Paula, por enquanto a coreografia está indo exatamente de acordo com o que foi planejado. Uma ofensiva diplomática muito bem acertada, uma ofensiva militar que dependia exatamente da ofensiva diplomática e os primeiros resultados provavelmente o Pentágono deve fornecer num dos briefings, ou seja, numa dessas reuniões que eles dão aos jornalistas daqui a pouco tempo, Ana Paula.
do Talibã no Paquistão disse agora há pouco que os talibãs estão prontos para a jihad, a chamada Guerra Santa, contra os Estados Unidos. Temos informações também de que muita gente está deixando a cidade de Kandahar, que fica ao sul do Afeganistão, e foi uma das cidades já bombardeadas pelos Estados Unidos. Em Kandahar fica um aeroporto militar que foi parcialmente destruído. Também foram bombardeadas Cabul, a capital do Afeganistão, e Jalalabad, que fica perto da fronteira com o Paquistão. Foram outras cidades bombardeadas. E um dos alvos dos ataques dos norte-americanos nessa guerra com o Afeganistão deverá ser um sistema de túneis, onde ficam escondidos não só Osama Bin Laden, como também parte dos homens fiéis a ele. Esses túneis ficam no centro do Afeganistão, numa região bem montanhosa. Para atacar esses túneis, os Estados Unidos teriam que usar caças atirando um míssil capaz de perfurar a rocha e explodir até 30 metros de profundidade. Várias tropas americanas já estão no Oriente Médio há cerca de 2 semanas e praticamente todos os países liberaram o espaço aéreo para manobras militares dos Estados Unidos em represália aos ataques terroristas feitos a Nova York e a Washington no dia 11 de setembro. Portanto, hoje, 26 dias depois do ataque, começa a guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo. É a operação chamada Verdade Absoluta, já denominada assim pelo Pentágono. O Pentágono confirmou esses ataques e disse que os Estados Unidos despacharam 4 porta-aviões para a região e usando mísseis de longa distância que partiram de navios americanos e também de navios britânicos, foram atacadas as 3 cidades do Afeganistão. O primeiro-ministro Tony Blair confirmou que a Inglaterra, o Reino Unido, participou dos ataques ao Afeganistão juntamente com os Estados Unidos e que cedeu tropas para isso. Você vê aí mais uma vez as imagens dos clarões dos ataques no Afeganistão. Vamos agora a mais informações de Nova York com a correspondente da Rede Globo, Zileide Silva. Ana Paula, você falava nesse momento sobre as cidades atingidas. Então, Cabul, a capital do Afeganistão, neste momento está sem energia elétrica, sem luz, sem telefone. E 38 nações já confirmaram o apoio a essa movimentação norte-americana. Entre essas nações, entre esses países, o Canadá, a Alemanha, a França e a Austrália. E a segurança aqui nos aeroportos dos Estados Unidos foi totalmente reforçada, foi ainda mais reforçada. São 422 aeroportos em todo o país e cerca de 5 mil soldados da Guarda Nacional estão reforçando a segurança desde a última sexta-feira. Ana Paula. E o Paquistão já disse que está com os Estados Unidos nesse ataque. O Paquistão, que sempre foi um aliado do Afeganistão, vizinho do Afeganistão e um dos poucos países do mundo a reconhecer a milícia talibã que tomou o poder, já confirmou que apoia os Estados Unidos nesses ataques que foram iniciados hoje às cidades afegãs de Cabul, a capital, Kandahar e Jalalabad. E há indicações de que amanhã ou depois, segundo a CNN, vai haver movimentos do Talibã no sentido de se entregar. Não foi o que disse o representante do Talibã no Paquistão, dizendo que os talibãs estão prontos para a Guerra Santa, chamada Jihad, contra os Estados Unidos. Os bombardeios começaram há cerca de 1h45, bombardeios em 3 cidades. Você vê aí exatamente no mapa as 3 cidades que foram bombardeadas nesse início dos ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão, em represália aos atentados terroristas do dia 11 de setembro. O principal suspeito dos ataques é o terrorista Osama Bin Laden, que comanda uma organização terrorista e está refugiado no Afeganistão. Portanto, começaram hoje os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão em represália aos atentados terroristas. Esse ataque já recebeu o apoio de cerca de 40 chefes de Estado de todo o mundo. Líderes da Europa disseram que foram avisados pelo presidente George W. Bush sobre o ataque antes mesmo dele ser iniciado. O presidente russo Vladimir Putin também disse que foi avisado do ataque pelo presidente George W. Bush, que deu um telefonema para o presidente russo e agradeceu pelo apoio. E a Aliança do Norte, que é o grupo que disputa o controle do Afeganistão com os talibãs, perdeu 90% do território para os talibãs, está querendo mostrar apoio aos Estados Unidos. Eles estão dizendo que apoiam os Estados Unidos nesse ataque. Vamos agora voltar a São Paulo com mais informações com o repórter William Vac. O que nós temos por enquanto, nós estamos esperando ainda o secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld, começar a dar um pouco mais de detalhes das ações que foram lançadas agora há pouco. Agora, uma coisa importante a gente tem em mente desde já. Será uma guerra um pouco diferente daquelas a que nós nos acostumamos a ver pela televisão, particularmente em comparação com a Guerra do Golfo. Essa guerra, por força das condições do Afeganistão, provavelmente, infelizmente dirão alguns, terá poucas imagens. Nos últimos instantes, os Estados Unidos refutaram uma oferta feita quase que de desespero, de uma posição desesperada por parte do Talibã,
de libertar trabalhadores de instituições de caridade estrangeiros que estavam detidos lá, acusados de serem missionários do cristianismo, e também de fazer um julgamento do Bin Laden, até mesmo sem a apresentação de provas. Os americanos rejeitaram essa oferta feita de última hora pelo Talibã e já tinham deixado claro, pelo menos há uma semana, que não haveria nenhum tipo de negociação ou nenhum tipo de entendimento possível com o regime do Talibã. Por último, é importante mostrar que o entendimento entre Rússia e Estados Unidos, com o telefonema dado por Bush instantes antes do ataque ao Putin, é o que está permitindo que as operações se desenrolem como elas estão se desenrolando. Ana Paula. Ok, nós continuamos aí vendo as imagens verdes feitas com uma lente especial para mostrar os bombardeios à noite em Cabul. Nós vamos rever agora, para você que ligou a televisão agora, nós vamos rever o pronunciamento do presidente George W. Bush confirmando o início da ofensiva dos Estados Unidos contra os terroristas abrigados no Afeganistão. Você vê aí o pronunciamento do presidente George W. Bush, que foi transmitido ao vivo nos Estados Unidos. Você também viu ao vivo trechos do pronunciamento aqui na Globo. O presidente confirmando que o apoio das forças britânicas foi dado nesse ataque. Os mísseis teriam partido de navios americanos e também de navios britânicos que estão na região. O presidente também confirmou que Canadá, Austrália, Alemanha e França ofereceram tropas para esses ataques. Cerca de 40 países apoiam a iniciativa militar dos Estados Unidos contra o Afeganistão. O presidente fez questão de reiterar que respeita 1 bilhão de muçulmanos no mundo, mas que essa é uma guerra contra o terror. O presidente confirmou que vai continuar mandando ajuda humanitária para o Afeganistão, que o principal objetivo desses bombardeios é minar a logística afegã, as comunicações e as bases militares dos terroristas da Al-Qaeda, que é a organização comandada por Osama Bin Laden. Você revê aí as imagens dos bombardeios. As cidades bombardeadas estão sem luz e também sem telefone. O presidente George Bush, no pronunciamento de hoje mais cedo, lembrou ainda que várias exigências não foram atendidas. E agora você vê aí o pronunciamento do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que já afirmou que colaborou com os ataques. And will be feeling deep anxiety, as will the British people. But we can take pride in their courage, their sense of duty, and the esteem with which they're held throughout the world. O presidente faz um discurso apelando para o orgulho e a coragem dos britânicos para enfrentar esse ataque ao lado dos Estados Unidos. But we made it clear, following the attacks upon the United States on September the 11th, lembra os ataques aos Estados Unidos no dia 11 de setembro? E diz que está muito claro quem foi o responsável. Não há mais dúvidas. Including intelligence material, that these attacks were carried out by the Al-Qaeda network masterminded by Osama bin Laden. Equally, it is clear that his network is harbored and supported by the Taliban regime inside Afghanistan. Ele lembra que não há dúvidas de que Osama Bin Laden, o principal apontado pelos ataques, como responsável pelos ataques terroristas, tem o apoio dos talibãs no território do Afeganistão. E que agora os afegãos estão sentindo as consequências. They were given the choice of siding with justice or siding with terror. And they chose to side with terror. E diz que os Estados Unidos deram a opção ao Afeganistão de se aliar com o terrorismo ou não, e que eles escolheram se aliar ao terrorismo. The military action we are taking will be targeted against places we know to be involved in the Al-Qaeda network of terror or against the military apparatus of the Taliban. Fala das ações da Al-Qaeda, que é a organização terrorista comandada por Osama Bin Laden e que tem apoio e que tem campos de treinamento no Afeganistão. To avoid civilian casualties. I cannot disclose, obviously, how long this action will last, but we will act with reason and resolve. We have set the objectives to eradicate Osama bin Laden's network of terror and to take action against the Taliban regime that is sponsoring him. Lembra mais uma vez que essa guerra é contra o regime talibã. Last Wednesday, the United States government made a specific request that a number of UK military assets be used in the operation which has now begun, and I gave authority
for these assets to be deployed. They include the base at the Bom, Israel confirmando então que os britânicos prestaram apoio aos Estados Unidos nesse início dos ataques contra o Afeganistão. The air assets will be available for use in the coming days. The United States Está dizendo que as forças da Inglaterra estão disponíveis para os Estados Unidos. But this is an international effort. E que essa é uma ação internacional. France, Germany, Australia and Canada. Fala aí dos países que também estão apoiando os Estados Unidos, França, Alemanha, Austrália. On the diplomatic and political front, in the time I've been Prime Minister, I cannot recall a situation that has commanded so quickly such a powerful coalition of support, and not just from those countries directly involved in military action, but from many others in all parts of the world. Então ele reforçando que esse é um ataque dos Estados Unidos com apoio de vários outros países. Segundo o primeiro-ministro Tony Blair, essa é uma ação internacional contra o terrorismo. This is in no small measure due to the statesmanship of President Bush, to whom I pay tribute tonight. The world understands that whilst of course there are dangers in acting, the dangers of inaction are far, far greater. Diz que o mundo deve entender o perigo de não se agir numa situação como essa. On the humanitarian front, we are assembling a coalition of support for refugees in and outside Afghanistan, which is as vital as the military coalition. Diz que a Inglaterra também vai participar da ajuda humanitária ao Afeganistão junto com os Estados Unidos. O presidente George W. Bush já anunciou que vai continuar com a ajuda humanitária no Afeganistão. We have to act for humanitarian reasons to alleviate the appalling suffering of the Afghan people. Diz que por razões humanitárias tem que agir para aliviar o sofrimento do povo afegão com esses bombardeios. E para que eles continuem na região. So we are taking action, therefore, on all those three fronts: military, diplomatic, and humanitarian. Diz que é uma ação em várias frentes, na frente militar, frente diplomática e também na frente econômica. To Britain. First, let us not forget that the attacks of September the 11th represented the worst terrorist outrage against British citizens in our history. The murder of British Ele lembra que os ataques foram contra toda a população e que também ofenderam os cidadãos britânicos. But even if no British citizen had died, it would be right to act. This atrocity was an attack on us all, on people of all faiths and people of none. Diz que foi um ataque à alma, a pessoas de todos os lugares, de todos os rostos. And indeed, any nation throughout the world that does not share their fanatical views. So we have a direct interest in acting in our own self-defense to protect. Dizendo que a Inglaterra tem um interesse em atuar na sua própria defesa. It was also an attack not just on lives but on livelihoods. We can see since the 11th of September how economic confidence has suffered, with all that means for British jobs and British industry. Our prosperity and standard of living, therefore, require us to deal with this terrorist threat. We act also because the Al-Qaeda network and the Taliban regime are funded in large part on the drugs trade. 90% Reforça então a atuação também dos britânicos contra a Al-Qaeda, que é a organização terrorista comandada por Osama Bin Laden, e também contra o regime talibã. I wish to say finally, as I've said many times before, that this is not a war with Islam. Ele relembra mais uma vez que esse não é um ataque contra o Islã. To hear Bin Laden and his associates described as Islamic terrorists. They are terrorists, pure and simple. Islam is a Ele lembra que não é o Islã, que é o terrorismo puro e simples. And the acts of these people are wholly contrary to the teachings of the Quran. These are difficult and testing times, therefore, for all of us. People are bound to be concerned about what the terrorists may seek to do in response. I should say there is at present Lembra que esses bombardeios foram uma resposta aos ataques terroristas. And that we have in place tried and tested contingency plans which are the best possible response to any further attempts at terror.
Esse é o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, reforçando que a Inglaterra apoiou o ataque dos Estados Unidos no Afeganistão, dizendo que essa não é uma guerra contra o Islã, dizendo que é uma guerra contra o terrorismo, que isso não é a religião, é terrorismo puro e simples. But we know that sometimes, to safeguard peace, we have to fight. Britain has learnt that lesson many times before in our history. We only do it if the cause is just, but this cause is just. The murder of almost 7,000 innocent people in America was an attack on our freedom, our way of life, an attack on civilized values. Diz que o ataque às milhares de pessoas que morreram nos Estados Unidos foram também um ataque à liberdade, ao jeito de viver das pessoas. By those shielding them. That offer was refused. We have now no choice. E diz que agora não se tem escolha. And our determination in acting is total. We will not let up or rest until our objectives are met in full. Thank you. Diz que os ataques vão continuar, que não vão desistir dessa ofensiva contra o terrorismo. Esse então foi um pronunciamento do primeiro-ministro britânico Tony Blair, reiterando o apoio da Inglaterra aos ataques contra o Afeganistão liderados pelos Estados Unidos. A gente lembra então que os Estados Unidos lançaram neste domingo o primeiro ataque contra o Afeganistão em represália aos atentados do dia 11 de setembro contra Nova York e contra Washington. 3 explosões foram ouvidas no norte de Cabul, que é a capital afegã. Logo depois, a capital ficou às escuras após o ataque. E o Pentágono, o Departamento de Defesa norte-americano, confirmaram a ofensiva. Os primeiros ataques foram contra acampamentos, contra campos de treinamento da organização terrorista Al-Qaeda, que é liderada por Osama Bin Laden. O presidente Bush falou à nação e disse que a operação foi em conjunto com a Grã-Bretanha, que também contou com o apoio de outros aliados, Canadá, Austrália, Alemanha e França, que ofereceram tropas. O presidente Bush disse ainda que cada nação tem uma escolha a fazer e que não há posição neutra nesse conflito. Nós vamos continuar acompanhando os bombardeios no Afeganistão e voltamos a qualquer momento com outras informações. O Pentágono ainda não confirma oficialmente esses ataques, mas testemunhas da cidade, testemunhas do Afeganistão, estão dizendo que houve uma segunda onda de ataques, provavelmente com o objetivo de atingir a casa do mulá Mohamed Omar. Essa é a segunda onda de ataques dos Estados Unidos há pouco mais de uma hora. Teve a primeira onda de ataques e atingindo 3 cidades, a capital Cabul, Kandahar e Jalalabad. Nós continuamos aguardando as informações do Afeganistão e voltamos a qualquer momento com mais notícias. Estamos transmitindo agora ao vivo pela CNN e nós estamos informando você da mensagem dele, que é, obviamente, contra os Estados Unidos, dizendo que tudo aconteceu em função dos crimes cometidos pelos americanos durante mais de 50 anos. Crimes de opressão contra todos os povos da África, do Oriente Médio, de vários países que já sofreram por causa da força americana. E agora ele responde com todo esse ataque. Todo mundo, segundo Osama Bin Laden, estava gritando por ajuda. Crianças inocentes, segundo ele, pedindo ajuda. E nunca esses gritos, nunca esses pedidos foram ouvidos. Nenhum governo, nenhum líder cristão, nenhum líder religioso, perdão, ouviu esses apelos do mundo de ajuda. Osama Bin Laden diz que esses apelos do mundo estavam sendo pedidos já há muito tempo e ninguém ouviu. E agora esses ataques que ele orquestrou, ele parece ter orquestrado, foram uma resposta a esse pedido, a esse apelo de ajuda do mundo contra os Estados Unidos. Esse depoimento, essas informações, essa entrevista, esse depoimento que Osama Bin Laden está dando, apareceu na TV Al Jazeera. Murder against the victim. So God has given them back.
what they deserve. I say Ele reafirma, Osama Bin Laden, que os ataques contra as torres do World Trade Center e ao Pentágono, que aconteceram há 26 dias, foram uma resposta aos pedidos de ajuda do mundo todo contra os Estados Unidos. They came out with their men and equipment, and they even... Essa imagem foi gravada provavelmente hoje durante o dia, porque a gente pode ver que é uma luz aparentemente natural, e já é noite no Afeganistão. Então essa mensagem foi gravada e transmitida, está sendo transmitida agora ao vivo. A transmissão é ao vivo da CNN. E é a mensagem de Osama Bin Laden explicando por que os ataques nos Estados Unidos. Segundo ele, o terrorismo foi uma resposta aos pedidos de ajuda de países oprimidos pelos Estados Unidos por mais de 50 anos. Or in Iraq, who are being killed in Iraq, this is not a crime. And those, when they were attacked in Nairobi and Dar es Salaam, Afghanistan... Todo o discurso de Osama Bin Laden é uma justificativa dele, claro, para os ataques contra os Estados Unidos. Ele ainda não se referiu em nenhum momento à resposta americana para esses ataques, que foram os ataques de hoje às 3 cidades do Afeganistão: Kandahar, Cabul, a capital, e Jalalabad. Osama Bin Laden, nesse depoimento, que indica mais uma vez que é um depoimento gravado, não se refere ao ataque oficial dos Estados Unidos, que aconteceu há mais ou menos 2 horas. É a primeira ação em represália à ação terrorista de 11 de setembro contra Nova York e Washington. Ele está dizendo que tudo isso que está acontecendo, ele é um pouco vago com relação a isso, mas tudo que está acontecendo é uma resposta para os pedidos de ajuda que já vinham sendo ditos há muito tempo, há anos, há décadas, e nenhum líder mundial, nenhum grande líder ouviu esses pedidos de ajuda. Ele diz claramente que os Estados Unidos tiveram o que mereceram. Voltamos agora com a nossa programação e a qualquer momento com mais informações sobre os ataques ao Afeganistão.